vou desativar. Ah, então. Como é que faz para gravar? O Gustavo falou que ia fazer um troço aqui, mas ele não fez, eu acho. Que é de gravar no meu computador. Mas tudo bem. Esse detalhe técnico. É, Oi. a Quem falou? prática passada você não gravou, né? Fui eu, Flavinho. A prática passada eu gravei. Gravei e subi, Gravou? inclusive. Gravei. Tá no YouTube? Tá. Tá no Maravilha, YouTube, beleza. sabe, né? Mas vou checar. Mas eu tenho quase certeza que sim. Mas eu vou Tá dar uma bom. olhadinha. Deixa eu anotar aqui. Assim no YouTube, porque eu assisti Você ontem. assistiu, Bel? Normal, né? Então, Assisti. normal. Ah, então nem Tá. vou. Então, só olha lá, vai, Flavinho. Você tem a playlist aí? Eu tenho o link que você tinha mandado por e-mail, né? É, exatamente. Alguém participou do encontro com James Aí. Lowe? Não. Quem que é o James Lowe? Desculpa a minha ignorância. Fala, Marcinha. Não sei se a Márcia está ouvindo, se ela não está. Bom, eu não sei quem é o James Lowe. Não participei. De qualquer forma, não participei. Bom, então eu vou compartilhar aqui a tela para a gente fazer as preces. Lembra de fazer a prece das 7 linhas, a prece de refúgio, de bodhicitta, da maneira menos automática possível, né? Então, prece das 7 linhas, tem uma coisa que sempre que eu ouço o Alan Wallace falar, me dá uma tremedeira, assim, que quando ele diz, né, que Guru Rinpoche não foi um ser que existiu no passado remoto, né? Ele é um ser que existe neste momento. Então é maluco pensar nisso, né? Mas imagina que a gente está na prece das 7 linhas procurando se conectar com isso, né? Com a presença de Guru Rinpoche, como um Buda que tem as qualidades de um Buda, né? Onipresença, onisciência, além do tempo, né? Então, nessa nossa visão relativa de tempo, a gente pensa assim, Guru Rinpoche viveu no século 8, né? Só que os Budas É. estão além do tempo, né? Então, a gente precisaria se lembrar disso, assim. E daí, eu queria pedir para todo mundo desligar o som agora, que eu tentei desligar, mas tem alguém com o som aberto. Então, quando a gente faz a prece, a gente está trazendo toda essa sabedoria para esse momento, né? Se conectar com o Guru Rinpoche representando a sabedoria dos Budas, né? Disponível, presente nesse instante, né? Onde a gente estiver. Então, a gente se conecta com isso. E a prece de refúgio de Bodhicitta, elas são super profundas, né? Super importantes, assim, em qualquer momento, mas especialmente nos momentos mais complicados, que a gente chama de momentos mais complicados, né? Então, o Alan Wallace, nesse retiro que está dando agora, ele deu uma prática muito comovente, assim, que ele começou falando isso, né? Que o refúgio, que não tem nada, não tem nenhuma condição em que a gente poderia relaxar mais do que mais profundamente, mais plenamente do que tomando refúgio no Buda, né? Se sentindo na presença dos Budas, sob os cuidados dos Budas, protegidos pelos Budas. Esse é o sentido da tomada de refúgio, né? De transcender essa sabedoria comum para essa sabedoria mais ampla dos Budas, né? Então, é uma condição, tomar refúgio é uma condição para a gente cultivar esse relaxamento existencial que o Alan Wallace fala. E o voto de Bodhicitta também, ele amplia o nosso coração, né? A gente foge da dor, da aflição, né? De se sentir
separado, isolado e em risco, né? Como um ser. O voto de Bodhicitta nos livra do autocentramento, né? Então, as nossas prioridades mais imediatas, mais comuns, elas perdem um pouco o poder, né? Elas vão para elas se dissolvem um pouco, né? Nessa aspiração de atingir iluminação em muitas vidas, né? A gente ganha também essa perspectiva em termos de tempo, né? O voto de Bodhicitta, ele é daqui até a iluminação, não é de hoje até amanhã, é daqui até a iluminação, né? O que tem importância que a gente se coloca nessa perspectiva, né? Daqui até a iluminação. O que tem importância nesse contexto, né? Então, essas preces iniciais, elas correm o risco de ficarem automáticas, né? A gente perde essas riquezas, assim. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma vez em tibetano, uma vez em português e uma vez em silêncio, como o Alan Wallace faz. Om Orji Yuji Nujan Sam Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Odrunye Pema Jure Shesuda Kordo Kandro Mompe Kor Keki Jesu Dajuki Shinge Lapchir Shekso So Guru Pema Sedi Hum. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Cid. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakines. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Cides. Sangye Chodang Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Kapsuchi Nagi Jingso Jipe Sonam Chi Drola Penchi Sangye Truparshu. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Muito bem. Então agora a gente segue direto para a prática. A gente vai fazer uma prática de Shamatha que está na sequência aqui do nosso estudo. Então vocês podem se deitar se vocês quiserem, podem, sei lá, ir para um lugar mais confortável, uma almofada, o que vocês preferirem. E aí nós vamos fazer a prática e depois a gente segue com o estudo, então. Então, algo que a gente sempre pode incorporar na nossa prática diária é uma continuidade entre essas preces iniciais e a prática de shamatha simples. A gente pode trazer esse relaxamento, essa entrega, que é uma consequência de tomar refúgio,
para dentro da prática. E a gente também pode transformar uma prática de shamatha simples, curta, em um passo na direção da iluminação, com essa intenção de atingir a iluminação para beneficiar todos os seres. E assim uma prática de shamatha se transforma numa prática muito valiosa. Ela sempre é uma prática muito valiosa. Mas é importante que a gente se lembre disso e dê esse sentido para a nossa prática. Então, deixando esse aroma do refúgio da bodhicitta permeando a nossa prática inteira, nós começamos então trazendo a consciência para o corpo. Sente o apoio do corpo na cadeira, no chão. Sente que a terra te apoia. A estabilidade da terra empresta essa qualidade para você. E deixando a consciência permear todo o corpo, carregando essa intenção de cuidado, de amorosidade, e deixando que todas as tensões se dissolvam. Solta todo o esforço por trás das nossas ações, das preocupações, da agitação. Simplesmente solta. Vai deixando o corpo se acalmar. Até um momento em que a imobilidade é natural. O corpo está tão confortável e tão relaxado que não tem nem necessidade de a gente se mover. E aí a gente deixa o corpo quieto. Imagina como se o corpo fosse um recipiente ou uma camada mais externa da própria mente. Portanto, se a gente quer acalmar a mente, o corpo precisa quietar. Então dá esse tempo para o corpo se aquietar. Compreende a importância de o corpo aquietar. E mais importante do que deixar o corpo quieto, é sentir que o corpo está quieto. Nota essa qualidade de quietude que é do corpo, mas que pode transbordar para a mente. Penetra essa qualidade de quietude do corpo mais profundamente. E quanto mais o corpo se aquieta, mais evidentes ficam as sensações da respiração acontecendo.
Aproveita os movimentos da respiração para aprofundar ainda mais o soltar. Cada expiração é como se fosse um convite para a gente relaxar ainda mais, soltar ainda mais qualquer esforço no corpo e na mente. Nota que quando o ar termina de sair, você pode continuar relaxando. Porque a próxima inspiração vai ser entregue para você. E você só recebe. Deixa a respiração acontecer bem naturalmente. Sem nenhuma participação sua. Você só testemunha o corpo respirando. Uma dimensão mais sutil, a respiração corresponde ao movimento do prana no corpo. E se a gente deixar de interferir, o corpo, no nível mais sutil, se equilibra sozinho. E lembra que nesses próximos minutos não existe nada que você precise fazer. Então reforce esse voto de se dedicar exclusivamente à prática nesses próximos minutos. Solta todos os conteúdos da mente. Deixa os pensamentos passarem à vontade. Como disse o mestre Suzuki, deixa a porta da frente e dos fundos abertas e deixa os pensamentos passarem por dentro da sua casa. Mas não sirva chá para eles. Deixa eles passarem. E agora então, para treinar a estabilidade da mente sobre essa base de relaxamento, acompanhe o mais continuamente possível as sensações da respiração, onde for mais fácil perceber. Pode ser que seja no abdômen, no peito. Acompanhe as sensações mais óbvias da respiração. E só acompanha. Sempre que por qualquer razão a sua atenção for arrastada para outro objeto que não a respiração, relaxa mais e se lembra de voltar para as sensações da respiração.
E se com a redução dos estímulos, do barulho, do discurso interno, nossa mente for ficando sonolenta, desinteressada, renova o interesse pela prática. Lembra do voto de Bodhicitta. Lembra da importância de ter uma mente estável. Acorda a mente e deixa ela de novo descansar sobre as sensações da respiração. Bem, chuchus. Mais uma coisa bem bonita que o Lama Wallace fala sobre refúgio, sobre o voto de Bodhicitta e depois sobre a dedicação de méritos no final da prática, né? É como se isso garantisse a continuidade da nossa prática, né? Quando a gente coloca uma intenção para qualquer prática que a gente for fazer, né? Por mais curta que ela seja, por mais simples que ela pareça ser, né? Quando a gente coloca a intenção e depois dedica os méritos, é como se a gente fosse fazendo uma cadeia de práticas, né? Encadeando assim, as práticas até a nossa iluminação, né? Como se a gente passasse um fio por dentro de cada prática, como se fosse fazendo um mala, né? Assim, passasse o fio por dentro de cada... Como se cada continha fosse uma prática e a gente passa esse fio dos nossos votos, né? Da nossa intenção no início e no final da prática, né? Do voto de Bodhicitta nosso, né? Então, como se fosse esse fio do mala. É super importante para a gente poder ter uma sensação, ter um senso de continuidade da prática, né? Outra coisa importante que eu estava vendo agora, assim, reouvindo, na verdade, o ensinamento dele, é de que daí durante o dia, né, pensando como que a gente estabelece a nossa prática diária, né, que pode ter se desorganizado em algum momento, ou sei lá, ou a gente queira melhorar mesmo essa coisa, né, na prática diária. A gente não devia nunca se perder do nosso objeto durante o dia. Então, por exemplo, vamos supor que a nossa prática principal seja shamatha com foco na respiração, né? Ele estava falando de vários objetos de prática de shamatha, mas vamos supor que seja respiração. Então, durante o dia, a gente poderia se lembrar de vez em quando da respiração, né? Como não só para ficar presente, não só para se acalmar, mas como se lembrar da respiração fosse mais um jeito de a gente dar continuidade para a nossa prática ao longo do nosso dia, né? Depois ao longo da nossa vida, até a próxima prática, pelo menos, né? Que a gente não sabe. O Alan Wallace dá umas barbarizadas de vez em quando, ele fala assim, a gente nunca sabe o que vai vir primeiro, se é a nossa próxima prática ou a nossa próxima vida.
Esses momentos de Covid dá até um chilique, né? Esse tipo de pensamento. Mas a gente nunca sabe o que vai vir primeiro, né? Se é a próxima prática ou a próxima vida. Ele fala pior, ele fala a próxima respiração ou a próxima vida, na verdade. Então a gente já vai garantindo as coisas, né, desse jeito. Então acho que é bonito também de a gente, né, guardar assim também como é que a gente pode dar continuidade para nossa prática, né? Tudo bem, pessoal? Alguma reclamação? Alguma pergunta? A Lívia escreveu aqui. Na semana passada você falou que o Lama falou de 3 horas de prática formal por dia, como na experiência de vocês a divisão dessa prática. Pode ser ao longo do dia. Pode ser ao longo do dia. Pode ser, sei lá, algumas sessões de manhã, outras sessões no meio da tarde, assim, ou em outras sessões à noite. Pode ser como der, né? Mas essa história das 3 horas de prática formal por dia era porque sempre perguntam para ele se é possível atingir Shamatha sem estar em retiro isolado, né? Aí ele no começo sempre falava que não dava, que tinha que ser em retiro isolado. Aí acho que ele tá vendo que o pessoal não tá, né, podendo muito, assim, e já tá dando umas opções, né? Na verdade, ele teve um retiro ano passado em Santa Bárbara com um mestre que passou, se não me engano, 15 ou 19 anos em retiro, não me lembro bem. Uma coisa assim, bastante tempo, né? E daí alguém fez essa pergunta para esse mestre. E a resposta foi ele que deu, na verdade, da história das 3 horas. E que o Alan Wallace agora está usando, né, a resposta desse lama. Que 3 horas seria possível alguém atingir Shamatha fazendo 3 horas de prática por dia, pero, né, tendo uma vida que seja compatível com a prática, né? Então, não adiantaria muito a gente, sei lá, fazer 3 horas de prática por dia e trabalhar na Bolsa de Valores. Não, nada contra a Bolsa de Valores, mas é porque eu tenho a sensação que a Bolsa de Valores é uma doideira, né? Todas as imagens que a gente vê das pessoas trabalhando em Bolsa de Valores é aquela maluquice, né? Gritando, né? Não deve ser muito fácil de manter uma calma, uma tranquilidade num ambiente desses, com uma atividade dessas, né? Então, seria importante ter uma vida, né, entre as práticas, entre as sessões de prática, mais ou menos conducentes, né? Adequadas para acalmar a mente. Não, senão é meio que tomar banho, né? Meio que sujar e tomar banho. Pular numa poça de lama, de lodo, vai. De lama não. Pular numa poça de lodo, daí tomar banho. Pula de novo na poça de lodo, toma banho. A gente não avança, né? Então, seria esse o ponto das 3 horas, né? Mas seria lindo, né? Imagina fazer 3 horas de prática por dia. Já deixa de ser um hobby, como diz o Lama, né? Passa a ser um hobby sério, pelo menos. Beleza? Vamos pro texto? Sim ou não? Então tá bom. Deixa eu... Bom. Então a gente tinha parado nessa marcação bem sutil que eu fiz no meu texto aqui. Então a gente tinha feito, na verdade, ele tinha sugerido uma prática, e daí ele começou a explicar um pouco melhor a prática, né? Deixa eu deixar o bate-papo aberto aqui. Semana passada também ficou aquela dúvida da mente e consciência. Ah, é? O Darcy tá aí? O Darcy não tá, danado. Eu fiz uma confusão, porque o Darcy entrou na conversa, né? Começou a fazer umas 500 perguntas ao mesmo tempo ali. Aí, num outro estudo, que acho que foi no domingo, eu falei, então, Darcy, agora vamos continuar aquele papo. Então, mas só que não foi nesse estudo, foi no da quarta-feira. Putz, então vamos começar na quarta-feira. Mas a pergunta originalmente tinha sido do Clayton, né? A diferença entre mente e consciência, no contexto desse texto. Então, eu estava explicando no contexto desse texto, mas o Darcy nunca se conforma com o contexto, né? Ele quer fazer todas as conexões possíveis. Daí tem uma hora que não dá, né? Fazer todas as conexões. Pelo menos para mim não dá, né? Não tenho essa competência.
Male eu consigo explicar um pouco no contexto desse texto, né? Mas o que é muito útil para a gente aqui vai ficar mais... Se a gente estivesse estudando um livro só sobre Shamatha, ia ser mais importante ainda. Aqui a gente vai meio que passar um pouco correndo por Shamatha para chegar nas 4 incomensuráveis, que é o tema do livro, né? Mas que práticas que o Alan Wallace normalmente ensina de Shamatha, né? Ele ensina um conjuntinho de práticas de Shamatha com foco na respiração. Então, sempre começando do mais grosseiro para o mais sutil, né? Então, ele Shamatha com foco na respiração, que seria a forma mais grosseira, vamos dizer assim, desse conjunto de práticas que ele ensina. E dentro de Shamatha com foco na respiração, também ele oferece, assim, opções do mais grosseiro ao mais sutil. Então, mais grosseiro seria a respiração no corpo todo. E, na verdade, seria simplesmente deixar a consciência passeando pelo corpo, né, que é um domínio um pouco mais aberto, mais amplo, assim, que a gente poderia não se sentir tão apertados, assim, né, em termos de foco, né? Como se a gente dá sempre a metáfora do cavalo selvagem, que se você tentar apertar ele muito rapidamente, ele vai espernear, né? Vai te socar, na verdade. Então, a gente primeiro dá uma corda para esse cavalo, né? Para ele ficar andando livre, assim, mas com uma corda. Então, a corda, né, esse limite, seria o limite do nosso corpo inteiro. A Siri, eu não sei o que... A Siri acorda de vez em quando. Eu não sei o que palavra que eu falo que a Siri... Sai fora, Siri. Eu não posso fazer isso, mas você pode alterar os ajustes. Sai fora. Para, desliga. Que inferno. Eu não sei que palavra que eu falo que ela acorda aí. Devia ser Hi Siri. Não é. Acho que ela tá falando português já. Então seria primeiro método seria esse, um pouco com foco um pouco mais aberto, que seria Shamatha com foco no corpo todo, na respiração, mas ao longo de todo o corpo, né? Depois a gente aperta um pouquinho o foco para o abdômen. Foi o que a gente fez nessa prática, né? A gente apertou um pouquinho para o abdômen. Daí dá para a gente treinar a estabilidade. Depois, ainda dentro da respiração, a gente pode focar as passagens do ar pelas narinas, né? Então seriam 3 modos de prática de Shamatha com foco na respiração. A forma mais grosseira. Aí a seguinte seria a prática de Shamatha com foco na mente. E aí, para essa prática, é muito interessante a gente fazer essa distinção, que é um pouco teórica, entre consciência e mente, né? Então, para essa prática de Shamatha com foco na mente, seria como se a consciência fosse uma luz. Sempre a gente compara a consciência com uma luz, né? Como alguma coisa que ilumina. Então, tudo que a gente toma consciência, né? Então, vamos supor que eu tomo consciência dessa bonequinha, né? Deixa eu ampliar meu quadro aqui para quem for assistir depois fica mais fácil. Vamos supor que eu tomo consciência dessa bonequinha aqui, né? Quando eu tomo consciência dela, é como se eu lançasse a luz da minha consciência sobre ela. E daí a aparência dela surge para mim, né? Então, a consciência seria isso, seria essa luz que pode iluminar qualquer um dos sentidos. Pode iluminar qualquer coisa, né? Da qual ela tome consciência, né? A diferença entre uma luz de uma lanterna e a consciência é que a consciência tem a propriedade não só de tornar as coisas manifestas, né? Mas tem a cognição, né? Que reconhece objetos, discrimina, né? Delimita. Então, ela tem essa propriedade da cognição também. Então, essa seria a consciência, né? Ela pode tomar consciência de qualquer coisa, não pode ser obstruída, né? Não tem como ser obstruída, então ela é aberta, clara e cognoscente. Então, são as propriedades da consciência, né? Aí a consciência pode iluminar os 5 sentidos físicos, qualquer estímulo para os 5 sentidos físicos, ou a mente. Então, é como se a consciência pudesse também iluminar esse 6º domínio de experiências, que seria a mente, né? A mente, o Alan Wallace diz que nessa prática de Shamatha com foco na mente, a gente leva a atenção para o espaço da mente e tudo que surge nesse espaço. Então, espaço como definição, espaço
onde coisas podem surgir, né? Então, precisa haver um espaço na mente para que os pensamentos, as memórias, as imagens, os sonhos, tudo que é mental, emoção, tudo que não é físico, que não é estímulo de sentido físico, possa surgir, né? Então, a mente seria isso, esse espaço, esse sexto domínio de experiências, onde surgem essas experiências que não são diretamente conectadas aos sentidos físicos. E a consciência é o que permite que a gente reconheça também tudo que surge na mente. Mais ou menos? É uma definição bem útil para essa prática, mas dá para complicar sempre, né? Dá para complicar sempre. Na verdade, não, vamos deixar por aí, porque nem faz muito sentido aqui nesse contexto aqui. Mas, para nós, o que é importante é isso, é guardar aqui. Porque daí, o que vai acontecer? Depois, a última prática que o Alan Wallace ensina é a consciência da consciência, como se fosse a consciência iluminando ela mesma, né? A consciência iluminando só a experiência de estar consciente. Não, quando a consciência ilumina a mente, não é Rigpa. É a consciência mental iluminando a experiência da mente, não é Rigpa. Rigpa é bem mais profundo, né? Rigpa a gente precisaria ter realização de que os fenômenos todos são vazios, né? A gente precisaria atravessar a consciência substrato, que ainda é um nível de consciência que é mais sutil do que a consciência mental, que é o que a gente tem consciência agora, né? O que a gente usa agora é a consciência mental. Quando a gente atinge shamatha, essa consciência mental se dissolve num nível mais sutil de consciência, que é a consciência substrato. E depois, quando a gente tem a realização de Vipassana e recebe instruções adequadas, a gente pode atravessar para um nível de consciência mais sutil, que é sim a Rigpa. Então, tem chão. A Siri acordou outra vez. Você pode repetir. Não, vai perguntar para o Alan Wallace. Desliga essa desgraça. Ô, G, Desliga. tá me ouvindo? Engraçado. Não, acho que é o Darcy que está se manifestando. É o Darcy que está se manifestando aqui no meu celular. Eu não sei desligar esse negócio. Cruzado. Certo, amores? Certo, Cleiton? Aí, nesse contexto, a mente é tudo que não se enquadra nos 5 sentidos. É tudo que a gente experiencia não pelos 5 sentidos. Então, assim, não é sensação tátil, não é imagem visual mesmo, não são coisas que eu estou vendo com os olhos, né? Porque, por exemplo, a gente pode ver, eu posso ver essa caneta com os olhos. Aí eu fecho os olhos e posso ver essa caneta com os meus olhos mentais, né? Como se tivesse um jeito de a gente ver. Tem imagens que são mentais, não é só lembranças. Dentro de um sonho acontece de tudo, né? De tudo. Só mental. É tudo aquilo que está acontecendo nesse cenário mental. Mas ali a gente tem a sensação de tocar as coisas, né? De ser tocado mesmo, assim. Alguém bate na gente, assim. A gente bate na parede. A gente tem sensações táteis no sonho. A gente escuta coisas, a gente sente cheiros no sonho, a gente vê cor, acontece tudo na mente, né? Então, a gente a mente seria tudo que não depende dos sentidos físicos, vamos dizer assim, para serem percebidas, né? Fala, Flavinho. Fala, amor, você quer falar? Oi. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ai, fala, amor. Tá. O que eu ia perguntar sobre a prática da consciência, para mim sempre foi uma interpretação assim. Tem algo no modo on. Uhum. Isso faz sentido ou não? Faz sentido. É porque são coisas difíceis como é que fala? De explicar, né? Qual que é a experiência da consciente? Putz, é super óbvia, né? Porque assim, não tô morta, quer dizer, não tô morta no bardo da morte mesmo, assim. E não tô em coma, e não tô dormindo.
tô consciente, mas como é que a gente explica isso, né? Então, tá tão na nossa cara que é difícil explicar o que que é. Mas pode ser, a gente pode ter ó, aquela sensação que tem uma coisa que está sempre viva, né? Assim, ligada, sempre é uma presença, né? A nossa presença pode ser também uma forma de descrever. Mas é muito, a gente não precisa nem se preocupar, porque preocupar em explicar, né? Porque mais importante é sentir, né? E, então é como se a gente fosse recolhendo a consciência. A consciência ela pode se dirigir para qualquer coisa. A gente pode dirigir a consciência para objetos visuais, dirigir a consciência para sons, dirigir a consciência para os cheiros, né? Dirigir a consciência para a mente e não dirigir para lugar nenhum. Deixar ela simplesmente onde ela está, sem, né? Aí essa é a prática da consciência. Então exige um relaxamento mesmo, verdadeiro, assim, né? De corpo e de mente, né? Para essa prática acontecer. Mas é uma prática de subtração, assim, como se a gente tirasse os objetos, né? Não um recolhimento não de recolhimento para dentro, assim, porque é um erro também. A consciência é uma prática bem aberta, é uma experiência bem aberta, não é claustrofóbica, assim, né? Mas ela não tem um alvo, vamos dizer assim, né? O Alonso, ele brincava, tinha uma prática que ele ensinava de consciência. A gente tá atropelando, né? Mas eu tô indo nas perguntas, eu tô indo, assim. Mas a gente ainda vai possivelmente falar disso nesse livro ainda. Mas ele falava da consciência, que a gente devia fazer assim, a gente devia ter uma sensação de abertura, do tipo assim, ele falava assim, olha, vocês estão ouvindo um passarinho cantando, acho que tá pra lá, ó, vê se você consegue ouvir. Aí a gente fazia uma força assim, tá ouvindo? Aí não. Então também não. Mas é como se a gente quisesse ouvir alguma coisa que está bem longe ali, e bem longe para lá, e bem longe para cá, e bem longe para baixo, né? Para a gente poder, sem parar em nenhum barulho. Porque, por exemplo, tem carro passando aqui na minha rua, né? Não devia, mas tá passando carro aqui, né? Então, eu posso dirigir a consciência minha para os sons que estão acontecendo desse lado e parar nos carros passando, né? Vamos supor que eu quero escutar alguma coisa que está mais longe do que os carros. Aí eu, né? Então é isso, esse sentido de consciência assim, aberta, né? De não parar em nenhum objeto, de tentar deixar mais. Só que a gente não está falando de consciência auditiva, né? Está falando de consciência mental, né? Quando a gente faz a prática de consciência. Então não tem objetos físicos, não tem objetos mentais também. A gente deixa a consciência completamente aberta, sem parar em lugar nenhum. Natália falou assim, Gê, mas quando eu percebo que o que está na minha mente é uma delusão, por exemplo, daí posso dizer que a consciência me apontando isso, quando você percebe que o que está na mente é uma delusão, esse processo de nomear como delusão é um processo cognitivo, né? Não é uma prática de shamatha. Prática de shamatha a gente nem nomeia, né? Mas se, por outro lado, você já tiver feito práticas de Vipassana, né? Práticas de equilíbrio cognitivo, na nossa linguagem do CIB, feito práticas de equilíbrio cognitivo, ou você já tiver, se lembrar, né? Porque não precisa nem fazer muita prática, mas se lembrar que pensamentos são só pensamentos, pensamentos não são pessoas, não são situações, são simplesmente eventos mentais, né? Se você se lembrar disso, mesmo na prática de shamatha, é como se a sua prática de shamatha, ela estivesse imbuída dos insights que você já teve com práticas de Vipassana, né? Isso pode ajudar as distrações terem menos poder. Porque quando a gente tá fazendo uma prática de shamatha, qualquer uma, pode ser shamatha com foco na respiração, mas daí surge uma lembrança de alguma coisa, tipo imposto de renda que eu ainda não fiz, né? Aí surge a coisa do imposto de renda. Ai, o imposto de renda, eu tenho que fazer. E blá, blá, blá. Daí você vai, né, na bolha do imposto de renda, né? Você não... Você deu uma solidez para o pensamento imposto de renda, né? Que é claro que eu vou ter que fazer. Não é que o imposto de renda não existe, só porque é uma delusão, o pensamento é só um pensamento que o imposto de renda não existe, eu não vou precisar fazer, eu vou, né? Só que não aquela hora que a gente está fazendo prática de shamatha, né? Não precisa ser nesse momento. Mas quando a gente é raptado por um conteúdo qualquer, a gente deu solidez para aquele pensamento, né? E se a gente já tiver alguma experiência mesmo, alguma compreensão de que pensamentos são só pensamentos
e que eles não precisa ser feito nada com respeito a eles, né? Que eu posso observar os pensamentos como pensamentos, a gente é menos arrastado, né? Porque é como se eles tivessem menos solidez mesmo, né? Então pode ajudar. Mas na hora da prática de shamatha, a gente não precisa ficar, não deve ficar pensando, é delusão, olha porque é impermanência, olha porque, né? Shamatha é shamatha, a gente só observa, né? Qualquer outra coisa é distração, a gente volta pro objeto de prática, né? Certo, chuchus? Vamos tentar andar um pouquinho no texto? Daí, quem sabe, surge mais coisas. Então, vamos lá. Então, ele está explicando a prática de shamatha, né? Basicamente o que a gente fez nessa nossa prática. Então, deixe a sua respiração se dar sem esforço e sem manipulação. Deixe o corpo respirar, né? Especialmente durante a expiração, aproveite a oportunidade para liberar o esforço que você está fazendo e que sustenta a distração e a divagação mental. Isso é muito legal de guardar, né? Quando a gente foi atraído para... A gente está fazendo prática de shamatha na respiração, né? Aí surge um pensamento. A gente não deveria guardar a instrução de soltar o pensamento diretamente, porque a gente pode se enroscar mais ainda. A gente guarda a instrução de que a gente precisa soltar o esforço que tem por trás do processo de se distrair, né? Tinha uma falta de relaxamento já presente antes de a gente ser distraído, de ser arrastado, né? Então a gente solta o esforço que está em qualquer coisa, em comentar aquele pensamento, se preocupar com o que surgiu na nossa mente, qualquer coisa que tenha nos carregado para distração, né? A gente solta o esforço por trás da divagação. Essa instrução é maravilhosa mesmo. Deixa essas construções mentais serem sopradas como folhas de outono por uma brisa leve. E continue relaxando, soltando mais e mais no final da expiração. Então, tem essas imagens, né, que os professores vão trazendo para a gente. Então, soltar, deixar os pensamentos irem embora como se fossem folhas secas, caídas no chão e uma brisa soprando. A gente só tem que cuidar para não ficar preso daí na imagem que o professor usou para te dar a instrução, né? Tem uma outra instrução da Tenzin Palmo que é, por exemplo, que a gente está sempre no rio, nadando no rio, atrapalhado com as coisas que estão no rio, e daí na prática de shamatha a gente sai do rio e fica só olhando o rio passar. Tem gente que fica lá, viajando na coisa do rio, né? Então, a imagem é só para botar você no lugar certo, assim, né? Posicionar tua mente direito. Aí solta a imagem também, né? Então, elas são maravilhosas, mas a gente tem que cuidar para não virarem uma prisão no fim, né? A Débora falou, gente, tem dificuldade de entender essa parte de continuar soltando no fim da expiração. Isso não seria uma forma de controle? Não é soltando o ar, né? É soltando assim, no sentido de você continuar relaxada, mesmo no final da respiração. Porque a ideia é que, assim, você não precisa puxar o ar. Você não precisa fazer esforço nenhum. Mesmo quando a expiração termina. Porque, como o Lama fala aqui, durante a expiração, aproveite a oportunidade para liberar o esforço que você está fazendo. Então, expirar é soltar o ar, soltar, soltar, soltar. É como se fosse natural soltar, né? Não, mas a gente pode pensar assim, bom, eu vou soltar na expiração e puxar ou fazer alguma outra coisa na inspiração. E não. Você solta, relaxa e continua assim. E só deixa o ar entrar outra vez, né? Esse o sentido da instrução, né? Eu não estou usando o livro, mas o Cleiton falou que está na página 34. É isso mesmo, 34. Na verdade, acho que é 33, né? Deixa eu ver. Peraí. É
tá certo. Já está no item relacionamento, estabilidade e privacidade, começa na 33 e agora a gente está mesmo no meio da 34. Isso mesmo, obrigada. Só tem uma edição desse livro, por enquanto. Então, é 34 para todo mundo mesmo, né? 34. Então, esse é o sentido, tá bom, Débora? De soltar. Não é alguma coisa que você faz, né? Você continua não fazendo nada. Embora a expiração tenha acabado, né? Você só deixa o ar entrar outra vez, assim. Como se você fosse... Tem uma outra imagem que o Alan Wallace dá para esse momento, que é deixar o ar entrar como o mar chegando na areia, assim. Não tem nem como impedir, né? Você deixa o mar... É como se fosse o mar chegando na areia. É você recebendo o ar de novo, né? Como se o ar estivesse chegando em você como o mar chega na areia. Essas imagens podem ajudar a gente, né? Então, continue assim no início da inspiração. Não puxe o ar. Relaxe na inspiração também. Testemunhe passivamente, como se o corpo estivesse sendo respirado. Desculpa, a Glenda fez uma outra pergunta. Depois de um tempo de treinamento em chakra, eu consegui me equilibrar mais, mas aí agora fico com mantras na cabeça. Estou com dificuldades para deixar soltar o som. Bom, melhor ter mantra do que pepino na cabeça, né? Então, tá bom também, deixa o mantra rolar lá, não tem problema. Não precisa ficar cantando mantra. Se o mantra estiver acontecendo lá, tudo bem, deixa ele rolar. Não precisa. Porque a gente tem uma coisa interessante, né? A gente pode se apegar às coisas por como é que fala? Por atração ou por aversão, né? Mas é apego do mesmo jeito. Então, você pode ficar apegada no mantra porque você não quer parar de tocar, ou você pode ficar apegada no mantra porque você quer que ele pare de tocar, né? De qualquer jeito é apego. Você ficou presa ali, né? Então, deixa lá. Uma hora acaba. Ou não, também não tem problema. Mas se for o mantra, tá melhor, né? Menos mal. Então, vamos lá. Nessa prática pode surgir um problema. Assim que você se concentrar em sua respiração, sentirá que não consegue evitar manipulá-la. Talvez alguém tenha tido essa sensação, né? Você começa a observar a respiração, daí dá a impressão que você está controlando. Por menos você acha que tá, mas você nunca sabe direito se tá ou não tá controlando a respiração, né? Então, assim que você se concentra na respiração, você pode sentir que não consegue evitar manipulá-lo, desejando fazer qualquer esforço, né? Isso levanta uma questão muito interessante. Nós podemos observar algo bem de perto sem um desejo quase irresistível de controlar? Isso tem alguma relação com o nosso desejo de controlar outras áreas da nossa vida? Esse não é apenas um pequeno problema, mas é um desafio que é, de fato, central nessa prática. Então, a maneira para começar a resolver esse problema é relaxar mais na expiração. Você não precisa expulsar o ar. Você sabe perfeitamente bem que a expiração acontecerá sem a sua participação. E quando você expirar, desfrute. É tão bom não precisar fazer esforço nenhum. Até uma pessoa que está morrendo é capaz de expirar, né? Então, ela fala que quando a gente tem essa sensação de falar, não, eu acho que estou controlando, não sei se eu não estou controlando, não sei. Ele fala, se concentra mais na expiração, dá mais ênfase na expiração, né? Como se você, expira, como se a inspiração você nem tomasse conhecimento. Expira, né? Aos poucos a gente vai relaxar mais e daí vai notar que não precisa fazer esforço para inspirar, né? Então, logo após a expiração, apenas derreta-se na inspiração. Veja se você consegue manter a mesma sensação de liberação e relaxamento na inspiração. Apanhe essa onda como um surfista, deslizando da expiração para a inspiração, sem precisar nem mesmo remar. Ponto mais importante é que quando o fluxo se inverte e a inspiração começa. Pode ser interessante notar muito claramente os momentos em que você se perde e puxa o ar, e compará-los com os movimentos em que a inspiração simplesmente flui. Compare um fracasso a um sucesso, para que você saiba a diferença, né? Tem horas que você vai falar, ui, a inspiração aconteceu e eu nem percebi. Beleza, sucesso, esse é o sucesso. Aí a outra, puta, puxei. Esse é um fracasso. Então, compara um com o outro, daí a gente vai saber o que é, né? Cada um, o que é um com o outro. Então, a postura é muito importante. Se a postura desmontar, comprimindo o diafragma, o abdômen não poderá se expandir com muita facilidade. Ele fica fechado como um acordeão.
e você tem pouco espaço no peito para respirar. Portanto, sem exagerar, sente-se de uma maneira que seu abdômen possa se expandir sem esforço e que você possa perceber essas sensações. Então, é o único requisito, na verdade, em termos de postura para a gente no começo. É deixar o abdômen livre, né? A postura supina, deitada de costas, também pode ser muito útil para essa prática. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem dias que eu deito para fazer prática, compartilhando experiência, assim, né? Que eu vou deitar para fazer prática e parece que a minha respiração tá tão não fora do ritmo natural, que parece que deitada é mais difícil de respirar do que sentada. Que parece que tem um peso assim na respiração. Depois tem que fazer um esforço. Não sei se é minha barriga que tá ficando maior e mais, né? Com esse negócio de ficar em casa só, né? Mas parece às vezes que tem um peso que eu preciso vencer, né? Mas é só porque a respiração tá ainda fora do ritmo natural. Se a gente dá um tempinho a mais, assim, daqui a pouco fica fácil de respirar, né? Mas às vezes quando eu me deito, assim, se eu tô muito agitada, eu vou direto para uma prática, assim, deitada, saída, assim, parece que tem um esforço que eu tenho que fazer para inspirar. Depois passa, né? Mas é interessante notar essas tretas que acontecem aqui para a gente respirar. Então, postura supina, né, Shavasana, é super útil nessa prática. E tem uma diferença entre essa posição e simplesmente deitar-se como se estivesse pronto para tirar uma soneca. O mais importante é que o seu corpo esteja em linha reta, quer dizer, como se a gente pudesse traçar uma linha do topo da cabeça até o espaço entre os dois pés, né? Corpo reto, alinhado, né? Você pode conferir juntando os calcanhares e levantando a cabeça para olhar para baixo, caso você não saiba se o corpo está alinhado ou não, né? E alinhar visualmente o ponto entre os calcanhares, o umbigo externo e o nariz. Deixe os seus pés caírem para os lados. Se o espaço permitir, você poderia estender seus braços em um ângulo aproximado de 30 graus. Faça uma extensão suave da coluna, puxando suas nádegas levemente na direção dos pés. Da mesma forma, você pode estender a coluna, levantando a cabeça e puxando o queixo levemente na direção do externo. Isso deve resultar em uma ligeira extensão, nada exagerado, né? Como se a gente descomprimisse um pouco a coluna, assim, quando a gente deita, né? Mas não precisa exagerar. Experimente como se sente melhor com respeito aos olhos. Algumas pessoas preferem fechar os olhos completamente. Outras acham que ajuda a deixar os olhos parcialmente abertos e deixar entrar um pouco de luz para evitar a sonolência. Relaxa os ombros, relaxa os músculos do rosto, especialmente como uma postura sentada. Deixe os olhos soltos e relaxados. Deixe seu olhar ficar quieto e permita que os olhos descansem, sem se projetar para fora, querendo enxergar alguma coisa, né? Sem tensão, completamente relaxados. Isso é super importante, né? Deixar os olhos relaxados. E nota como a gente faz esforço com os olhos. Nossa, eu antigamente tinha muita enxaqueca, eu era enxaquecosa de livro, né? Melhorou muito com a meditação. Depois acabou com a menopausa, né? Então foi uma melhora progressiva, assim, né? Mas eu notava que o esforço que eu fazia com os olhos, e não é porque eu enxergava mal, era puro hábito, eu nem usava óculos na época, nem precisava também. Eu enxergava super bem. Mas mesmo assim, fazia um baita esforço com os olhos, assim. Aí quando eu sentava fazer prática e o aluno dava essa instrução, relaxa os olhos, eu falava, nossa! Parece que a bolinha no meu olho estava assim. Parecia, tinha essa sensação, assim, né? De soltar os olhos, coisa mais maravilhosa. Experiencie cada uma das respirações como uma aventura, uma exploração. E veja se é capaz de se relaxar completamente em um ciclo completo. Um ciclo completo já é um grande feito, durante toda a expiração e durante toda a inspiração. E claro, quando a inspiração terminar, você estará pronto para a próxima expiração. Agora você está na descida da montanha-russa, podendo facilmente passar para o próximo estágio. Veja se consegue apenas manter essa continuidade. Tinha uma instrução que o Lama Santa dava, que era assim, ele falava que a gente podia fazer um voto de não se perder só na próxima respiração, né? Então, isso que o Lama está falando, do ciclo completo, assim. Uma inspiração completa, uma expiração completa. Esse é um ciclo, né?
Daí a gente pode fazer como se fossem microsessões. Cada respiração, como se fosse uma microsessão, que dura, sei lá, 10 segundos, talvez. Deixa eu lembrar. 15, deixa eu ver. 60 por 15. Dura uns 4 segundos uma respiração completa. Talvez um pouco mais, não sei. Mas como se né, cada respiração fosse uma microsessão. Aí é mais difícil de se perder, né? O Lama Santen falava que essa era a respiração... Como é que a gente falava isso? A gente brincava que era... A gente ia fundar a associação dos distraídos anônimos, né? Que era fazer um voto só para nos perder na próxima respiração. O mesmo método dos alcoólicos anônimos, né? Só um dia, só a gente fazia esse voto, só uma respiração. Porque o vício é parecido, assim. O vício da gente distrair é gigante. Talvez mais poderoso ainda do que álcool e outras coisas, né? A gente tem um vício em distração. A gente pode usar esse mesmo método maravilhoso, né? Beleza? Por enquanto, Chuchus. Só por agora, é. Só por agora. Não vou me distrair só agora, né? O próximo grande estágio da prática é passar do relaxamento. Então, tudo até agora ele está falando de relaxamento, né? Que é a base da prática. A gente precisa aprender e aprofundar a nossa experiência de relaxamento. Mas o próximo grande estágio da prática é passar do relaxamento para uma experiência de continuidade, que é um pouco o que a gente estava falando agora do só o próximo, né? Só o próximo, só o próximo. Respiração após respiração. Neste ponto, a agitação grosseira, adutaya, audatia, é o nome em sânscrito, da agitação grosseira, quer dizer, se perder e, assim, e de repente se pegar sem saber onde tá, sabe? Não sei se já aconteceu com vocês, assim. A gente se distrai tanto e viaja tão grandão que a gente, né, se perde completamente da prática, né? Esquece completamente o que estava fazendo. O Cleiton fala assim: Gê, eu tentar soltar mais a expiração sempre me vem relaxar mais as costas. Não sei se é um controle, mas sinto que acaba ajudando. Ótimo! Possivelmente você sente tensão nas costas mesmo. Que página que tá, gente? Alguém tá com o livro aí? Acho que agora tá na página... talvez 35. Não, página 36. Página 36, bem no meio da página 36. Então, manda ver, não tem problema. Tá ótimo, relaxa as costas. Não é controle, é relaxar, né? Agora, se você ficar achando que o tempo inteiro as costas estão tensas, isso começa a virar uma preocupação, começa a perturbar na prática, você pode experimentar fazer um alongamento qualquer antes de fazer a prática, né? Para ir se ajudando. Uma prática de yoga, a gente sempre fala isso, né? Que a prática de yoga é sempre maravilhoso ser feito antes de uma prática, né? Pode ser que você precise de alguma coisa a mais. Mas aí a hora que você deitar e vai respirando e vai deixando, né, deixando o relaxamento acontecer, você não precisa fazer nada, você só deixa o relaxamento acontecer. Né? Então, o próximo estágio é começar a lidar com essa questão da distração, né, da agitação grosseira, que é o principal problema nessa fase da prática, na fase inicial da prática. A agitação grosseira ocorre quando, ao tentarmos acompanhar a respiração, a mente se desprende e se perde completamente, seguindo outra coisa. Depois dessa pequena excursão, você volta para a respiração, talvez segundos ou até minutos depois, talvez quando tocar o sino, que é o pior de todas as situações, né? Mas a gente se perde completamente, viaja, sai do lugar, vai para outro planeta, né? Isso é a agitação grosseira. Você consegue acompanhar a respiração por mais um segundo, talvez até 2 segundos, então você parte outra vez para outro lugar. A agitação grosseira é simplesmente falta de continuidade. Você esquece que está meditando e fica apenas sentado ali pensando numa outra coisa. Subjugar a agitação grosseira implica permanecer no objeto com mais continuidade, por períodos mais longos e mais longos, 5, 10, 15 segundos ou mais. Né? Então, a gente vai precisar lidar com isso. Primeiro desafio é relaxar. Segundo desafio é sustentar a estabilidade, né? Sustentar o foco, né? Sem perder o relaxamento.
Mas, conforme desenvolve a estabilidade, é importante fazer isso com delicadeza. Quando fiz meu primeiro retiro de Shamatha, fui abrindo caminho como um motorista de trator, sem nenhuma noção de manter o relaxamento ou o conforto. Eu imagino como ele devia ser. Comecei com muito entusiasmo, mas cerca de 10 vezes mais determinação do que o necessário, sem saber que o relaxamento era particularmente importante. A longo prazo foi muito desgastante. Ele acabou tendo um piripaque mesmo, ele teve uma perturbação assim, energética, que fez com que ele saísse do retiro e fosse procurar ajuda e acabou batendo na porta do Iyengar. E aí é o Iyengar que deu essa instrução para ele relaxar e dominar a postura de Shavasana, né? Se vocês quiserem, tem um videozinho no meu canal de YouTube dele contando esse encontro com o Iyengar, bem legal. Se vocês quiserem, eu posso postar também depois no nosso WhatsApp, nosso grupo de WhatsApp. Mas é facinho, só entrar no GN Pili e daí vai ter lá o vídeo do Alan Wallace conversando com a Iyengar. Não, conversando com a Iyengar não, contando como foi o encontro dele com a Iyengar. É importante manter a suavidade e a tranquilidade ao longo da prática, especialmente se você estiver impaciente por resultados. A tradição budista tibetana enfatiza fortemente a preciosidade de uma vida humana, em que temos oportunidade e liberdade para nos dedicarmos à prática espiritual, que culmina na eliminação do sofrimento de suas fontes. Esse é um dos 4 pensamentos que transformam a mente. Ela nos diz que a oportunidade que temos nesse momento é incrivelmente rara e preciosa, além de qualquer valor mensurável, e por isso devemos aproveitar agora. Esse senso de urgência é muito bom, contanto que você mantenha a leveza e o entusiasmo, né, juntos, assim, equilibrados. Se começarmos a combinar a urgência com uma determinação austera, é provável que adoeçamos. Em última análise, a coisa mais importante na prática é a continuidade. Não é de todo útil determinar um prazo, pensando, será que eu consigo atingir Shamatha em 1 ano, ou 2 anos, ou antes de morrer, ou antes de envelhecer? Né? Não dá para determinar um prazo. Né? É claro que isso não é verdade só para Shamatha, para estabilizar a atenção e fazer da mente uma ferramenta útil, mas para toda a prática do Dharma. Se estabelecermos a continuidade no núcleo principal da nossa prática, no cultivo da compaixão, do insight, da fé, se praticamos com continuidade, nós não precisamos nos preocupar. Continuidade significa cuidar dessas práticas como um jardineiro que plantou um pequeno canteiro de sequoias, cuidando dele dia após dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Se fizermos progressos rápidos na prática, isso é ótimo. Mas mesmo se não fizermos, isso não é tão importante. Se a continuidade for estabelecida, a vida seguirá o seu caminho. O corpo se desgastará, a consciência prosseguirá e será corporificada novamente. Um outro corpício, né? Então, a continuidade é o bem mais precioso que levaremos conosco, porque abrirá oportunidades na próxima vida e poderemos continuar a partir daí. Se formos esporádicos na prática, adotando a abordagem da espingarda, atirando para um lado, depois esquecendo, depois atirando para o outro lado, quem sabe que tipo de resultado obteremos na próxima vida. Né? Então, continuidade, assim, não é uma rigidez, né? Mas é uma coerência na prática, né? É uma continuidade. Eu acho que todo mundo já teve essa experiência, ou tem ainda essa experiência, né? De buscar em vários lugares diferentes, né? Com vários mestres. Agora, então, o negócio tá louco, né? Outro dia eu tava até brincando domingo. O Karmapa tá fazendo uma live todo dia às 11 horas da manhã. Aí teve um dia que ele atrasou. Aí a galera tava estressada no YouTube porque o Karmapa tava atrasado, né? E daí o Carlo Rinpoche, que é um outro mega mestre, inclusive da mesma linhagem, tava fazendo uma live no Facebook. Então eu me peguei nessa situação, assim, esperando o Karmapa, assistindo o Carlo Rinpoche falando, ao vivo. Não é assim, vou ver alguma coisa gravada. Os dois ao vivo, assim, uma coisa enlouquecedora, né? Então, a gente está num momento muito maluco, assim, que é super legal a gente aproveitar. O ponto não é uma rigidez, assim, né? É maravilhoso escutar o Karmapa. O Karmapa é um Buda encarnado, né? Não dá para esnobar, assim, né? O Karmapa fazendo live, né? Então, a questão não é rigidez, assim. Também não é de
clube, né? Eu sou do clube do Alan Wallace, então eu não vou assistir nada de outro mestre, não é isso. Mas tem uma hora que a gente precisa dar um corpo para a nossa prática, né? Para que ela possa ter esse sentido de continuidade que o Alan Wallace está falando agora, que a gente estava falando no começo, né, do encontro também. Ter algum sentido de continuidade, né? Então, na prática de shamatha, depois de ter estabelecido a estabilidade dentro do relaxamento, você pode, então, aplicar um esforço mais estruturado. Esse deve ser um esforço bem ajustado, diferente de um esforço muscular grosseiro. Procure sustentar uma continuidade um pouco maior, mas sem o sistema corpo-mente enrijecer. Quando estamos livres da agitação grosseira, mesmo temporariamente, a consciência é calma e estável, atuando como o lastro de um navio. Quando a continuidade se tornar relativamente boa, em que você não perde o objeto talvez por 5, 10, 15, 20 minutos, ou talvez até mais em uma única sessão, então é quando então é quase certo que alguma lassidão, laia, irá se estabelecer. Então a gente vai ficar com sono, né? Surge o coelho no caminho de Shamatha. Não sei se você se lembra da... Será que eu consigo passar aqui? Vou tentar passar. Animação, né, do caminho de Shamatha. Depois que a gente lidou mais ou menos com essa agitação grosseira, a gente vai ter esses picos, né, de sono e tudo mais. Mas supondo que a gente está fazendo a prática num horário adequado para nós, que a gente está descansado, né? O verdadeiro obstáculo vai ser a agitação grosseira, primeiro, né? Depois de um certo caminho aí, lidando com a agitação grosseira, é que vai surgir a lassidão verdadeiramente, né? A gente pode falar assim, não, mas pô, eu morro de sono às vezes quando eu vou fazer prática, então acho que eu já estou nesse estágio, né? Não é isso, né? Que a gente está tentando fazer umas coisas que são, assim, são muito desafiadoras, né? A gente está tentando fazer prática de shamatha direitinho, mas no meio da nossa vida. Então, pode ser que a gente esteja cronicamente cansados, né? Pode ser que a gente não tenha uma rotina que nos ajude, né? E o único tempo livre que a gente tem é um tempo que a gente já está cansado, porque já fez muita coisa, né? Então, esse sono, essa sonolência que aparece na prática nessas condições, não é a mesma que é descrita nos ensinamentos do caminho de Shamatha. Deixa eu ver se eu consigo... Não sei se todo mundo já viu e também se a gente vai conseguir ver. Mas eu posso postar também a animação do... Como é que chamava? Shamatha, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho tão bonitinho esse vídeo. Eu sempre me emociono, na verdade, quando eu vejo ele. Deixa eu ver se eu acho aqui. PDF. Shamatha. Ai, caramba. Shamatha. Só um minutinho, que eu acho que seria bonitinho a gente tentar ver juntos, assim, porque daí a gente pode comentar. Tem muito a ver com esse... Achei. Vamos ver. Ver como QuickTime. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar direitinho, né? Porque às vezes... Ah, não é isso. Oh, raios. Peraí. The way of Shamatha. Ah. Oh, raios. Não percam paciência comigo, só um minutinho. Ah,
O Alisson postou aqui o link. É que o link é mais difícil para compartilhar aqui. Alisson, deixa eu ver se dá. Porque eu tenho ele baixado no meu computador, sabe? Só que quase não tem nada no meu computador, né? Vocês podem imaginar. Então fica difícil de... Como de todo mundo, né? Obviamente. Mas como eu não lembro nem o nome do arquivo... Peraí. Devia estar no meu canal mesmo, né? Você está procurando o vídeo no YouTube ou você está procurando o vídeo no seu computador? Tô procurando vídeo no meu computador, porque eu não consigo nem abrir aqui o... Eu tô ouvindo a musiquinha, mas a imagem ainda não apareceu. Path of Shamatha Meditation. Ó, Peraí. porque eu achei ele no YouTube. Não serve, não? Eu sei, não dá, porque não... Peraí. Porque não dá para eu compartilhar aqui. Shamatha. Path of Shamatha. PDF. Dá para vocês verem depois, né? Desse jeito que eu, com o link. Mas eu queria... Não tô achando. Engraçado. Ah, desculpa, gente. Não achei. Não tô achando. Uma peninha. É esse link que o Alisson postou aqui acho que é o Alisson, né? Tá como rata. Postou aqui no chat. Eu também posto depois no nosso grupo. Mas observem que, assim, no começo o problema é o elefante, que, ó, sai pilhado, né? Ah, não adianta, Marcinha. É mais complicado. O grupo de WhatsApp, Arthur. Eu te chamo depois. Eu te ponho no grupo. Então, no começo do praticante, a complicação para ele é que o elefante sai voando, né? Ele tem que ir correndo atrás do elefante. Depois, lá mais ou menos na segunda viradinha, ou terceira, surge o coelho. E o coelho representa a lassidão. Todo esse tempo para falar isso para vocês. Mas na verdade, o elefante é a mente dele, né? Então ele sai correndo atrás da mente e a agitação grosseira é representada pelo macaco. Então, é o macaco que perturba mais no começo. Depois surge o coelho, que é a lassidão, né? E aí ele vai lidando com esses obstáculos ao longo do caminho, né? Então, vou mandar para vocês depois no encontro que vem eu coloco aqui para a gente ver. Eu vou me preparar para isso. Então é isso, né? A gente vai lidar com a lassidão mais lá na frente, né? E sempre assim, o desafio é sempre lidar com as formas mais grosseiras, tanto da lassidão quanto da agitação. Mas depois, conforme o praticante avança no caminho de Shamatha, a agitação vai ficando mais sutil. E a lassidão também. Então, lá no fim, lá no 8º estágio lá dos 10, né, na verdade, o ponto mais difícil é lidar com a agitação, com a lassidão sutil. Então, o aluno que já teve vários alunos assim que ficaram um tempão para conseguir lidar com esses níveis mais sutis de lassidão, né, ao longo do caminho. Que é danado, né? Então, nesse ponto, precisamos reconhecer... Peraí. Quando a continuidade se tornar relativamente boa, em que você não perde o objeto, talvez por 5, 10, 15, 20 minutos, talvez durante uma sessão, é quase certo que alguma lassidão irá se estabelecer. Pode parecer uma complacência, uma acomodação, pode ser um gostosinho, assim. Chamamos isso de afundamento. É como se afundar numa poltrona dizendo, bom, eu acho que é isso que deve fazer, né? Então, tá. Fica lá meio que marmotando, né? Nesse ponto, precisamos reconhecer que a tarefa ainda não está concluída. Existe um terceiro ingrediente sem o qual nunca chegaremos a Shamatha e nem acessaremos toda a capacidade da mente. E esse terceiro elemento é a vivacidade, que é o componente final e crucial. Então, as pessoas desenvolvem-se na prática de Shamatha em tempos variáveis e também de diversas maneiras. É possível fazer generalizações, mas elas podem não se aplicar a todos os indivíduos.
Dito isto, de maneira geral, há uma forte tentação de buscarmos a vivacidade cedo demais. A vivacidade é como um barato, não né? Um barato mesmo, no sentido em que esse termo era usado nos anos 60, né? Ele como um bom hippie. Há um prazer nisso e tudo se torna extraordinariamente interessante. Mas se a vivacidade não vier acompanhada de uma estabilidade subjacente, ela é frágil e tende a entrar em um colapso com muita facilidade. Portanto, pelo fato de a vivacidade ser tão atraente, geralmente é um bom conselho desenvolver a estabilidade primeiro. Da mesma forma, é geralmente útil enfatizar o relaxamento antes da estabilidade, porque é uma tendência comum, especialmente entre os meditantes ocidentais, de inicialmente trazer um grande esforço para a prática. A disciplina é valiosa, mas não se sacrifica o conforto e o relaxamento da prática. Aqui nós vamos parar, amores. A gente segue na semana que vem. A gente vai parar na página 38, talvez. Rogê, 39. Oi, amorim. eu fiz um comentário aí que eu acho que eu tô com um desses problemas aí. Calma aí. Hoje é que dia? Dia 22, né? Você fez um comentário. O que tem acontecido é que a minha mente fica muda e surda, mas ainda assim eu sei que estou vivo. E tem pessoas fazendo coisas pela casa. Ouço sem propriamente ouvir ruídos que chegam das ruas ao redor. Quando termina, parece que tive uma experiência de sono sem sonho. Só você que pode dizer, Darcy. Mas tem sono, tem estados de sonolência sutis. Que a gente tem essa sensação meio de desligamento. Não é uma boa coisa de cultivar, mas é só você que pode dizer se é isso ou não, né? Tá bom, Moreno? Eu precisava cultivar mais a vivacidade. Vai ter algum momento que ele vai falar exclusivamente nisso? Eu não sei, preciso olhar no livro. Então deixa, vamos Esse livro tocar. não é de Shamatha, né? Esse livro é das As quatro quatro. mensuráveis, né? Então ele está só passando por Shamatha, na verdade, né? Não, tudo bem, eu vou fazer uma revisão aqui para É só você olhar no Revolução da Atenção. Revolução. Né? Tá bom, Ó, obrigado. pessoal, deixa eu falar uma coisa. Eu não tenho outro jeito Se eu não tiver o WhatsApp de vocês, eu não vou conseguir falar de outro... Eu não vou conseguir passar o link do WhatsApp de outro jeito. Então, eu vou colocar aqui no chat. E quem não tiver nesse grupo de WhatsApp pode clicar nesse link e entrar. O caso do Arthur, eu tenho o WhatsApp dele, mas o Alzevir, por exemplo, eu não tenho. Então, vocês podem copiar esse link e entrar nesse link no chat. Desculpa, no grupo de WhatsApp. Não é grandes coisas assim, é só para compartilhar alguma coisa que a gente comentou, porque eu não estou conseguindo mais fazer isso por e-mail, gente. Os grupos estão ficando muito grandes, os e-mails estão travando, sabe? Eu não consigo ser do meu limite de envio de e-mail por dia. Então precisa ser por WhatsApp. Eu resisti, mas agora... Mas o WhatsApp aqui não é para ficar dando bom dia, né? Falando de Covid, é só para tratar dos assuntos desse estudo, né? Tá bom, chuchuzinhos? Então, vamos fazer a dedicação para poder ir pro... Ó, será que eu fechei a Sabrina? Fechei. Eu não me ajudo. Eu não me ajudo. Deixa eu abrir essa daqui para a gente poder fazer a dedicação. Então... Tela. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem,
tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite. Imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possa a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Que a grande tradição da Bhakti Yakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisodeusen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Quem locho sum ring loche zaning sasum chapata drojo jo sum nawana nidrau do sum gelesho. Então é isso, né, amores? Gratidão, Gê. Então, beijocas para todo mundo. Obrigado. Se cuidem. Obrigada, Obrigada, Gê. se Beijo. cuida. Próximo. Obrigada, boa noite. Obrigada, Beijo, Gê. Lívia, sua linda. Tchau, queridas. Tchau, Dri.